A partir desta edição, o Casa e Companhia passa a visitar alguns escritórios de arquitetura bacanas de Florianópolis. Estes endereços revelam um pouco do estilo de cada profissional. O anfitrião da vez é Nelson Teixeira, arquiteto e artista plástico. Nelson, como foi a implantação dessas duas obras no terreno? Foi um trabalho muito interessante, porque normalmente há uma tendência de projetares no escritório, no computador, na mesa, né? E aqui nós fizemos integrado ao próprio local. Então nós vimos ao local, tiramos as medidas com topógrafos, com os próprios construtores, e íamos adaptando o projeto para salvar as árvores, salvar as pedras, aproveitar os visuais, criar uma sequência de pátios, né? O projeto é todo integrado por vários pequenos pátios. A primeira foi essa de madeira e vidro, basicamente. Porque ali é muito íngreme aquela região do terreno, então tenderia a ser mais fácil, como foi, fazer os pilares de concreto e ir montando em partes, em pequenas partes, com trechos de madeira, e também para se integrar bastante às árvores que estão em volta, né? O projeto arquitetônico dessa primeira construção, Nelson, tem uma inclinação, um telhado? A gente se baseia muito na reinterpretação da arquitetura do próprio local. A gente acha que certas regiões de Florianópolis, como nós estamos perto da praia, são muitas casas muito simples aqui, casas de pescadores, barracos de pesca. A gente reinterpretou, de certa forma, essa arquitetura dos grandes telhados, uma caixa muito simples, só que em vez de ser vedada, ela é toda transparente. Então tu fica como se fosse num aquário, no meio do verde, assim, né? Que função tem esses elementos de madeira horizontais? Eles foram feitos num sentido mais de composição estética, para amenizar a volumetria do prédio, que nós inclinamos o telhado na direção das árvores para captar a luz do sul, que é a melhor luz para o dia a dia do escritório. Ali fica a equipe de trabalho do teu escritório. E você se divide entre as duas edificações. Esse é um sacrifício que a gente tem que fazer em função dessa preservação de certas árvores que nós quisemos fazer. E aqui então nós criamos um centro mais de criatividade, onde eu lanço os projetos, onde eu pesquiso, onde eu atendo alguns clientes. E lá eu trabalho integrado com a equipe, lá é um pique mais de desenvolvimento dos projetos, administração dos projetos, né? Agora falar nessa segunda obra, a obra que veio depois. Material, projeto arquitetônico, qual o conceito aqui, Nelson? Esse prédio eu construí 1 ano e meio depois do outro, então eu procurei, já vivenciando bastante o terreno, adaptar a arquitetura a um material que dialogasse diretamente com a pedra. Ele, inclusive, com o passar do tempo, ele está se fundindo com a pedra, o concreto está se fundindo com a pedra, né? Como foi feito esse concreto aqui? Ele é moldado no local, com sarrafiados na faixa de 15 centímetros, né? E depois foi desmoldado e nós nem passamos o verniz para ele pegando mesmo a pátina do tempo, né? Ele vai se fundindo mesmo com a pedra, vai ganhando limo. Tem certos trechos assim que a gente até nem distingue uma coisa da outra. E a alvenaria abraça algumas árvores. Aqui algumas estão encapsuladas, estão em vitrines também. Isso foi uma ideia que a gente teve no sentido de fazer com que a chuva passe por dentro do prédio, obviamente não molhando os ambientes, e molhe as raízes das árvores. E as árvores passam por dentro do prédio, elas entram, saem. Então, conforme tu te desloca no prédio, tu está vendo a árvore de dentro, de fora. Nesse nível mais alto tem a biblioteca, então também serve aos outros arquitetos do escritório de baixo? Sim, a biblioteca é muito usada pelos arquitetos, obviamente por mim, e também tem muitos clientes que, às vezes, como a gente também é muito ocupado, eu tenho clientes que se associam a alguns empreendimentos comigo, e às vezes eles ficam aqui na biblioteca pesquisando, e quando sobra um tempo eu dou uma consulta ao desenvolvimento de negócios deles também. Então a biblioteca fica como um articulador, né, de toda a equipe e também de alguns clientes. A parte do escritório
é uma parte mais de reuniões, então ela está mais transparente na parte frontal para usufruir do mar, se vê a ponte aqui da nossa ilha, né? A parte de cima do escritório, propriamente dito, foi aproveitada também, é um terraço? É um grande terraço com deck de madeira, então a madeira não deixa o sol incidir sobre a laje, o que preserva a impermeabilização. E o conforto térmico também, né? E uma passarela só. Uma passarela muito simples que une os dois ambientes, né? Então, conforme o dia, a gente faz reuniões também no terraço, ou então até os croquis de criação, né? Ou mesmo a pintura, eu também gosto de pintar, então... Então, esse é outro assunto que eu queria falar contigo. Descobri recente, além de arquiteto, o Nelson também pinta, e pinta muito bem. Vamos subir para ver o ateliê lá em cima? Podíamos lá, então vamos lá. A gente sabe que você pinta, né, Nelson? Mas na verdade essa tua inserção no universo das artes não é tão recente. Eu não costumo divulgar, né? Tenho grandes amigos que nunca nem sabem que eu pinto, mas na verdade eu fui para uma escola de pintura aos 10 anos, aos 14 eu passei a vender, e dos 14 aos 21, quando entrei na universidade, os primeiros anos, eu vivia da pintura, né? Até descontei imposto de renda e tudo. Então veio antes da arquitetura ainda? Sim, essa é a verdade, e a arquitetura foi uma sequência, né? Fui muito aconselhado, especialmente por uma irmã que já faleceu, que eu poderia misturar na arquitetura o conhecimento de arte que eu tinha. Depois eu passei a me dedicar bastante à arquitetura e consegui fazer uma carreira de um relativo sucesso, assim, regional, né, nacional, e sempre com a preocupação de um dia, quem sabe, retomar a pintura com mais gosto, com mais vontade e tal. E de uns 8 anos para cá eu retomei com bastante ênfase e tenho praticado bastante. Dos 14 aos 21, então você viveu de arte, era o teu sustento? Sim, praticamente eu precisava me sustentar, né, por uma série de condições que ocorreram, e a pintura foi que me ajudou muito, porque então eu fazia encomendas, expunha, né, expus até inclusive na Bienal de São Paulo com 21 anos, que é muito difícil. Você falou que vendia dos 14 aos 21, já me falou agora há pouco também que acampava, você chegou a ser hippie? Olha, totalmente não, mas nós somos da geração dos hippies, né, toda a nossa geração, e a gente venceu muito, a gente ia fantasiado para a universidade, tinha as festas, a arquitetura sempre foi meio que vanguarda nisso, né. O meu estilo, na verdade, está sempre em transformação, mas eu me detenho muito em aspectos, assim, de reflexão da realidade que eu vivencio, e eu tento tornar essa expressão de forma mais espontânea possível, e ela acaba tendendo a um certo abstracionismo. Ela não é nem real, nem abstrata, ela é muito mais ligada ao gesto, à emoção. Os contatos estão no nosso site, caseciatv.com.br. Em pauta depois do intervalo, urbanismo. Saiba mais sobre a revitalização da Beira-Mar Norte. É rapidinho, não sai daí.